partir de Abraão, Deus tem um povo, porque antes de Abraão, Deus ainda não tinha um povo. Deus era Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Noé, Enos, Enoque. Deus ainda não tinha um povo. Deus amava um povo que ele ainda não tinha, mas ele já, no coração dele, Deus chama as coisas como se já fossem, até aquilo que ainda não existe, por causa da sua onisciência. Oni vem do grego omni, que quer dizer tudo, toda a ciência, todo conhecimento. E Deus, tendo todo o conhecimento, já tinha um povo preparado para ser dele, um povo que ele iria implantar os seus princípios, as suas configurações desse povo para o servir. E a gente sabe que a partir de Abraão nasce um povo, e esse povo vai deixar a desejar, vai virar cativo, vai virar escravo. E o Antigo Testamento termina com esse povo voltando para sua terra depois de um tempo. E Neemias, que tinha nascido, provavelmente nasceu num cativeiro, tá bom? Neemias não nasceu em Jerusalém, mas ele está num cativeiro, nasceu num cativeiro, e lá no cativeiro ele estabelece a vida dele e passa a ser copeiro do rei, um ofício privilegiado, mas perigoso também, porque o copeiro do rei provava a bebida antes do rei, e se tivesse envenenado ele morria primeiro, e só depois de um tempo que o rei, vendo que não aconteceu nada com ele, ia lá e provava. E ele era o copeiro do rei. É interessante que Neemias não era profeta, não era sacerdote, Neemias não era levita, Neemias era o copeiro que, para Deus usar, você não precisa de títulos, você não precisa de reconhecimentos humanos. Ele era o copeiro. Deus sacou Neemias lá da Pérsia para fazer uma grande obra, onde tinha sacerdotes, aonde tinha levitas e havia profetas. Então entenda uma coisa: na mão de Deus qualquer pessoa vira uma ferramenta. Na mão de Deus qualquer pessoa serve. Na mão de Deus nada está perdido. Vamos lá para Ezequiel 37. Porque Deus está levando Ezequiel para um vale de ossos secos. E porque aquele vale que representava o povo que estava destruído, o povo de Israel que tinha se afastado de Deus, aquele vale representa uma nação, representa um povo. Porque ele está levando lá para mostrar o seguinte: que eu posso usar de novo quem um dia eu usei. Eu posso restaurar de novo a vida que foi quebrada, a vida que foi destruída. Um vale de ossos secos. Se tinha esperança para um vale só de ossos, e aquele vale se tornava um exército, porque não vai ter esperança para mim, porque não vai ter esperança para você. Em Deus todas as oportunidades estão intactas. Então não se preocupe, apenas entregue sua vida na mão de Deus, apenas descanse o teu coração em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Deus está no controle da história, nada fugiu do controle das suas mãos. E então Deus saca Neemias, e olha só que interessante, saca Neemias da Pérsia para reconstruir a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi atacada durante toda a história. Jerusalém foi atacada 52 vezes. Para cada ataque, Deus tinha uma reconstrução para ela. É Deus falando ao meu coração, porque a Bíblia é ensinamento do começo ao fim. Quando eu olho para isso, eu vejo. Então quer dizer que para cada ataque do inimigo, ou da vida, ou das circunstâncias, na minha vida, eu tenho uma reconstrução de Deus. Eu tenho o poder de Deus para me reconstruir de novo, para me retomar, entrar no trilho de novo e seguir avante na presença dele. E é interessante notar que Neemias, ele pergunta
ele faz uma pergunta. Ele não está na cidade, mas ele pergunta pela cidade. Pergunta porque quer ajudar. Pergunta porque está interessado em ser útil. Está interessado em ser bênção para aquela nação. E a pergunta de Neemias me chama a atenção. Starta alguma coisa no meu coração. O quê? Quando Neemias pergunta, eu me lembro do seguinte: alguém também pergunta sobre mim. Alguém também pergunta sobre você. E às vezes alguém pergunta sobre nós, esperando ouvir umas boas novas, esperando ouvir notícias boas. E às vezes alguém pergunta sobre nós, esperando ouvir uma má notícia. Infelizmente, acontece. Mas independente da motivação de que alguém perguntar sobre você, em nome de Jesus, vão ouvir que você está na presença de Deus. Vão ouvir que você continua andando, caminhando, continua seguindo Jesus. Vão ouvir que nenhum ataque foi suficiente para te abater, para te jogar para baixo. Que nenhum ataque colocou um ponto final na sua história. Eu aprendo isso aqui, que nenhum episódio ruim, nenhum episódio, por mais ruim que seja o episódio que a gente venha passar, nenhum episódio vai dizer para mim que é o meu filho. Nenhum episódio vai colocar um ponto final na minha história. Amém? Principalmente na sua história com Deus, principalmente na sua caminhada no Evangelho. Sabe quantas coisas se levantaram já contra você? Milhares de coisas para tentar te fazer parar. Mas em nome de Jesus, por Jesus, eu perco tudo para ganhar sempre. Diga comigo: por Jesus, eu estou disposto a perder tudo para ganhar sempre. Aleluia. Com Jesus, ainda que você perca algumas coisas, ainda que você perca algumas ofertas, algumas propostas mundanas para a tua vida, não importa, porque estar com Jesus ainda que passando por adversidade, é ganhar sempre. Amém? Por isso que os discípulos deixaram um barco cheio, deixaram a profissão de pescadores, deixaram o barco para trás, as redes para trás e seguiram a Jesus. Deixa eu te explicar aqui. O chamado de Jesus naquela época era esse aqui, Primeiro chamado de Jesus: venham para a salvação. Segundo chamado de Jesus: venham para a conversão. Segundo chamado de Jesus: venham ser meus apóstolos. Apóstolo quer dizer enviados. E o quarto chamado de Jesus: venham ser mártires. Vocês estão dispostos a morrer por mim? Então, nos 4 níveis, os discípulos de Jesus chegaram no 4º nível, a ponto de morrer pelo fato testemunhado, a ponto de morrer pela causa do Evangelho, porque a estrutura que eles ganharam dentro deles foi tão forte que eles não estavam preocupados se iam viver ou se iam morrer. Eles estavam preocupados em continuar de mãos dadas com Jesus. Se a porta ia abrir ou se ia fechar, pouco importa. Se eu vou ficar enfermo ou se eu vou ser curado, pouco importa. O que importava para eles era estar de mãos dadas com Jesus. Por isso que o barco cheio não chamou mais a atenção deles do que Jesus. Por isso que a profissão de pescador não chamou mais a atenção deles do que Jesus. E eu ministro isso sobre a tua vida. O céu te chamando mais atenção. Você mais envolvido nas coisas de Deus do que nas coisas dos homens. Você mais envolvido no reino de Deus do que no reino da terra. Em nome do Senhor Jesus, há uma reconstrução de Deus para a sua vida aqui nessa noite. E Neemias não tem cargo, Neemias não tem nome, Neemias ama uma cidade que ele nunca entrou nela. Neemias ama uma cidade que ele nunca viu. Neemias ama uma cidade que ele nunca entrou nela. Neemias ama uma cidade que ele conhece de ouvir falar. Será que eu não estou falando de mim e de você nessa noite? Não, eu também nunca vi a cidade.
eu também nunca estive na cidade. Eu só conheço o céu de ouvir falar. Eu nunca vi o céu, mas o Jesus que nos prometeu, o líder dessa igreja que ressuscitou o terceiro dia, que não está morto, o único líder que ainda vive, diz: eu vou voltar para o meu Pai e eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu quero que vocês estejam comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Dá para você entender porque agora as pessoas preferiam morrer do que negar Jesus? Dá para você entender porque as pessoas preferiram pagar altos preços do que negar Jesus, do que abandonar Jesus? É porque nem olhos viram, nem ouviram. A Bíblia diz sobre o céu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou à intenção do coração do homem. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmãos, é uma cidade que eu nunca vi, mas eu vou entrar. É uma cidade que eu só conheço de ouvir, mas há um lugar preparado para mim e para você lá. É Jesus dizendo: não se perca por causa das perdas. Opa! Às vezes a gente se perde por causa das perdas. Às vezes a gente se perde por causa de portas fechadas. Às vezes a gente se perde porque alguma coisa não saiu conforme o planejado. Mas não perca o foco. Deixa eu te dizer uma coisa. Isaías capítulo 6, quando o rei Uzias morreu, Isaías olhou para o céu e viu Deus. Opa, então quer dizer que Isaías, no meio da morte, não perdeu a visão do trono. E é isso que Deus quer que você faça, que você continue com um propósito firmado no seu coração. Não é porque as coisas não andam bem aqui na terra que eu vou perder a minha visão do trono. A minha visão do trono é a referência que eu tenho aqui na terra para continuar avançando no propósito para o qual eu fui criado. O propósito para o qual eu fui criado, eu só vou descobrir quando eu estiver aqui, no centro da vontade de Deus. Eu vou continuar avançando, eu vou continuar marchando, eu vou continuar com a visão do trono na minha vida. Não vou perder a visão do trono por causa de coisas indesejadas que aconteceram comigo aqui. Eu vou continuar. Quer ver? Estevão está sendo apedrejado, Estevão está sendo martirizado. Por quê? Porque ele serve a Jesus. E as pessoas diziam naquela época: é um herege, ou você larga essa heresia, ou você larga Jesus, ou vamos te matar. E aí a única coisa que Estevão pediu é o seguinte: eu tenho direito à última palavra, porque todo condenado naquela época tinha um desejo para se cumprir. Podia ter direito a um desejo. E qual é o desejo de Estevão? O desejo dele é o seguinte: eu só quero pregar a palavra de Deus. A última coisa que eu quero falar aqui no meio desse apedrejamento, no meio desse sofrimento, é sobre Deus. E ele começa a falar de Jesus lá em Gênesis. Começa a falar de Jesus nos livros históricos, nos livros poéticos, proféticos, até chegar no Novo Testamento. E aí eu imagino, não está escrito, eu conjecturo que Estevão, depois de ter falado o que ele queria falar, de ter cumprido o seu último desejo, e falar: agora vocês podem me apedrejar. Por quê? A Bíblia diz que o céu se abriu, e ele olhou para o céu e viu Jesus de pé à direita de Deus. Agora vocês podem me apedrejar, porque as pedras daqui de baixo não fecharam o céu sobre a minha vida. As portas que se fecharam aqui para mim só serviram de experiências com Deus. Eu estou vendo o que eu não via, estou sentindo o que eu não sentia, e se não fosse por causa das pedradas, ele não ia ver céu aberto. E é assim que acontece na nossa vida. Tem experiências que vamos passar, que são amargas, que são difíceis, são notícias que Neemias ouviu: a cidade está destruída. Notícias que a gente nunca queria ouvir na vida, só que vão nos levar a patamares maiores com Deus, vão nos dar mais estrutura
fratura física, espiritual e emocional. Sabe por quê? Porque tem coisas de ruim que acontecem na nossa vida que estão nos preparando para futuros maiores, e que se não fosse aquele episódio ruim, eu não estava preparado para provar uma nova fase na minha vida. Quem viu a cidade destruída vai ter que ver a cidade reconstruída. E detalhe, a reconstrução não vai demorar, a reconstrução vai ser em tempo recorde. Sabe por quê? Neemias chorou quando tinha que chorar, ele chorou. Neemias chorou, mas não ficou só chorando. Neemias foi orar, mas não ficou só orando. Neemias foi agir, e não ficou só agindo. Neemias descansou também o coração dele em Deus. Eu não sei em que fase você está, se é na fase do choro, se é na fase da oração, se é na fase da ação, ou se é na fase do descanso, mas em todas essas fases, Deus já te fez mais do que vencedor, enquanto você estiver confiando mais nele do que na força do teu braço, enquanto você estiver confiando mais nele do que no teu poder de influência, ou no teu pequeno poder de tentar resolver as coisas. Continue confiando em Deus. Há uma reconstrução. Se o passado foi destruído, o presente foi destruído, há uma reconstrução de Deus. E a direção não vem de baixo, a direção vem de cima. Neemias chegou. Estou na área. A Bíblia diz que ele conseguiu cartas para entrar naquele lugar, naquela cidade. E se não fosse Deus, ele jamais teria conseguido começar a obra, quanto mais terminar. Sem Deus, Neemias nem começa, mas com Deus ele começa e termina, porque você não foi chamado só para começar, você foi chamado para terminar. É fácil começar. O começo das coisas, o começo tem um gás inicial, um impacto inicial de motivação para começar. Só que Deus não te chamou só para começar boas coisas, Deus te chamou para terminar coisas boas também. Aquilo que é bom na sua vida não pode parar. Então posso usar uma palavra aqui que eu conjecturo para Neemias. Neemias disse assim: ó, eu sei que tem um montão de gente querendo parar a obra, porque um montão de gente se levantou para parar aquela obra. Eu sei, Sanbalate, Tobias e Gesem, o nome dos 3 líderes que estavam lá tentando parar. Só que Neemias poderia ter dado um grito assim: ó, avisa lá que a obra vai continuar. Ainda que algumas coisas tenham se levantado contra a sua vida, só depende de você para gritar nessa noite: avisa lá que a obra de Deus na minha vida vai continuar. Hora de você colocar uma placa no teu coração nessa noite, escrito assim, ó: estou em construção, estou em reconstrução, estou num processo de transformação, eu estou passando por um momento difícil para vir mais forte, para sair mais forte do outro lado. Quem acredita nessa palavra? Estamos em construção. Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra na nossa vida, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha só, então quer dizer, Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a fazer um trabalho em nós, de reconstrução, de reconfiguração, porque as lutas nos desconfiguram, o mundo nos desconfigura, situações adversas nos desconfiguram, pessoas nos desconfiguram. E aí coloca uma carranca em nós de tristeza, coloca uma carranca em nós de desespero, ansiedade, depressão. Só que Filipenses 1,6 tem um Neemias no Novo Testamento chamado Jesus Cristo, que veio reconstruir a nossa história de novo. Aquele que começou a boa obra, a obra vai continuar. Só tem um que começa e não termina, é o maligno. Toda vez que o maligno começa uma obra de destruição na sua vida, e você corre para os pés de Jesus, a obra que ele estava fazendo de destruição tem que parar. Mas aquele que começou
boa obra na sua vida. Jesus não, Jesus começa e termina. Então essa obra não vai parar no meio do caminho. Essa obra de Jesus na sua vida não vai ser embargada por causa dos episódios ruins, não vai ser embargada por causa do inimigo. A obra de Jesus na sua vida chegará ao final em um tempo recorde. Sabe por que a nossa fé é comparada ao grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, não é porque a tua fé tem que ser pequena, nós falamos isso na EBD, não é porque a tua fé tem que ser pequena, é porque o grão de mostarda cresce rápido, é porque o grão de mostarda primeiramente cresce, a tua fé tem que crescer. Sabe por que a tua fé tem que crescer? Porque aquelas coisinhas que te tiravam do foco, quando a tua fé cresce, não tiram mais. Aquilo que te tirava do propósito, a tua fé cresce, não tira mais. Por isso que a sua fé precisa crescer urgentemente. Aí Deus diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para a sua vida. Ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A partir de um crescimento de entendimento e fé, a gente começa a provar o que a gente não provava, a gente começa a ter a estrutura que não tinha. Pastor, o senhor está dizendo que os problemas vão acabar? Eu não estou dizendo que os problemas vão acabar, eu estou dizendo que a sua estrutura vai aumentar. Então, irmãos, se a nossa estrutura vai aumentar, quem é o problema agora para nos tirar do foco? Se a nossa estrutura interna aumentou, se Deus fez uma obra aqui de reconstrução e me deu o que eu não tinha, a força que eu não tinha, a coragem que eu não tinha, a fé que eu não tinha, então glórias ao nome do Senhor. É Ele fazendo a obra. Você que começou não vai parar mais, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que você começou fazendo para Deus, a sua caminhada de mãos dadas com Jesus, vai continuar, queira o maligno ou não, queira as circunstâncias ou não. Vou falar igual Neemias falou: estamos fazendo uma grande obra. Por que Neemias falou: eu estou fazendo uma grande obra no capítulo 6? Porque o Deus que ele estava trabalhando era grande também. Então entenda que tudo que Deus colocou na sua mão é grande, que tudo que Deus chamou para fazer é grande. Então ele falou assim: ó, de maneira que eu não posso descer. Então quer dizer que se eu não posso descer, quem está criticando Neemias estava embaixo. Se Neemias para dar ouvido a quem estava criticando ele, que não foram poucas as críticas, ele desce. Qual é a intenção do inimigo? É te deixar igualzinho àqueles que te perseguem. Qual é a intenção do inimigo? É fazer você descer de nível com Deus. Você está num nível tão bom, está buscando, está vindo para a igreja, está lendo Bíblia, está orando. Qual a intenção do inimigo? Fazer o teu nível descer. Avisa lá também que o teu nível vai aumentar. Oh, glória. Avisa lá que a obra vai continuar. Avisa lá que o teu nível vai continuar aumentando. E que Deus te abençoe nessa noite. As palmas louvem ao Senhor Jesus.